Bem-vindos a mais uma edição do Fun with Books. With Books. O tema desta semana é Halloween. E a gente vai conversar sobre alguns livros que têm a ver com esse tema, né? Sim, algo assustador, história de monstros, qualquer outra coisa que vá. Tá, eu pensei em a gente começar a falar sobre alguns clássicos da literatura de horror, como Frankenstein. E Drácula? E Drácula, Vamos começar com Frankenstein. Frankenstein foi escrito por uma mulher, isso é um dado muito interessante, a Mary Shelley. É interessante porque o livro é de 1800 e bolinha, né? Numa época em que era mais difícil para a mulher encontrar espaço entre os autores e não só a Mary Shelley encontrou, como ela escreveu um clássico. Todo mundo hoje em dia sabe, já ouviu falar de Frankenstein mesmo, quem não leu. Então... Até porque tem dezenas de adaptações para outras mídias, peças, filmes de Frankenstein. A gente viu ontem no cinema que tá para sair mais um filme sobre Frankenstein, é chamado Victor Frankenstein, né? Sim. O foco é... Com o Daniel Radcliffe, de assistente do Victor Frankenstein. Isso. Eu não lembro quem era o autor. Eu não lembro Que também. fazia o Victor Frankenstein. Mas ele tinha um assistente que era o Daniel Radcliffe. Então é uma história que segue atual, tá? E por que esse livro é tão interessante? Primeiro, ele é muito assustador. Eu acho que mesmo para quem conhece a história, toda aquela descrição de como ele cria um ser humano a partir de partes de pessoas mortas, é totalmente horripilante. Só que o livro ele tem várias dimensões, ele não é só um livro para assustar, né? Eu acho que o Frankenstein, mais do que um livro de terror, é um livro triste. Sim, e também ele já usa aquele dispositivo de muitas histórias de horror que a gente veio depois, de que na verdade o maior horror do livro, é clichê falar isso, mas na verdade o maior horror do livro não é o horror que tu tá vendo, é o horror interno do personagem, é a decadência, é a ruína moral que vai acontecendo passo a passo com o Dr. Frankenstein. E o interessante é que o personagem de quem tu tá falando não é o monstro, né? É o criador do monstro. Isso é uma coisa muito legal no livro, porque a gente geralmente chama quem não leu, quem não tá por dentro da história, Frankenstein, o monstro, mas não, Frankenstein é o médico que cria é o doutor, monstro. é o criador do monstro. O monstro, na verdade, não tem nome, em nenhum Não, momento ele é dado um nome pra ele. Não, ele é chamado de criatura, De né? criatura, sempre. E também a história é muito triste, porque segue a existência dessa criatura, que não entende por que as pessoas têm tanto medo dela, né? No início, a criatura não é má. Não. Não, mas... E até um pouco filosófica, porque ele tem uma parte que o monstro, essa criatura, se esconde numa casa e fica lendo, não é? Fica lendo vários livros. Sim, ele é acolhido por uma família. Eu não me lembro se ele é acolhido ou se ele se esconde na casa dessa família. Sim, ele começa se escondendo na casa da família. Depois a família descobre ele na casa, ele é acolhido pela família. Eu acho que naquele momento ele descobre a afeição, enfim, a ideia de amor pela primeira vez. Quando ele estava escondido, ele fica observando pelas tábuas Eu não me lembro se ele é acolhido pela família, tu tem certeza? Sim. Tá. Depois vem o resto dos moradores do vilarejo e queima a casa, mata a família. É um horror, mas... Eu acho que a gente já deu spoilers suficientes sobre... Frankenstein, é um livro de mais de 1000 anos. Convenhamos que 1000 anos, amor? 100 anos. É difícil falar em spoiler de um livro desse, de um livro que já teve tanta exposição na mídia. Mas ok, se alguém achou que foi spoiler do livro, peço desculpas. Outro clássico da literatura de horror é Drácula, de Bram Stoker.
o que eu senti lendo Drácula, tá? Eu não sou muito fã de histórias de vampiros, tá? Mas Drácula a gente leu por causa de um curso até, mas... Frankenstein também. Mas é um livro que eu queria ler porque é um clássico. E assim, eu achei a primeira parte do Drácula, o primeiro capítulo, terrivelmente assustador. Eu tava pensando se eu ia aguentar mais 500 páginas de tanto medo. Mas depois do primeiro capítulo, na minha visão, tá? O livro ele é mais uma história de aventura. Sim, né? sim. Tem os personagens, eles estão indo atrás do Conde Drácula. E então me pareceu mais uma história de aventura. Claro, tem todo o terror, o cara é um vampiro, tem cenas assustadoras, mas eu achei que o principal do terror ficou naquele primeiro capítulo e depois é uma história de aventura muito legal. Sim, muito bacana, mas realmente não é uma história de horror, o Drácula. Diferente do Frankenstein. O Sim. Frankenstein é uma história de horror terrível. O Drácula, ele tem um primeiro capítulo que, como tu disse, é incrivelmente assustador, que é o capítulo que o Jonathan tá no... Sim, no castelo. No castelo. Mas depois que o Jonathan volta pra Londres e toda a ação se desenvolve com o Conde Drácula indo pra Londres e o grupo todo tentando, enfim, destruir o Drácula, é mais uma aventura do que realmente um horror. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro, que também é do século XIX, é como tem uma mulher como uma das personagens principais. E diferentemente dos filmes, que geralmente ela é uma mocinha indefesa, no livro ela é imprescindível pro time, né, que busca derrotar o Drácula. Sim, ela sim. não é uma mocinha indefesa, muito antes pelo contrário. Tem até uma parte do livro que eles dizem, então agora tu vai ficar na tua, porque isso é um trabalho para homens e tu é uma mulher indefesa. E eles acabam tendo que voltar e pedir ajuda dela. Uhum. Então isso Pra é uma mim, coisa que me chamou muito, me chamou a atenção e eu gostei muito. É um time do qual faz parte uma mulher que tá tentando lutar contra esse vampiro. Recomendo fortemente, mesmo para quem já leu outras coisas de vampiro, até para quem já viu o filme Drácula de Bram Stoker, a história é bem diferente. Na história, apesar de estar o Drácula de Bram Stoker, não é a mesma história, gente. Não mesmo. Leiam o livro também. Pode ser o mesmo outline de história, a mesma sequência. Por cima parece que é a mesma história, mas a forma como ela é contada é muito, muito diferente. E no filme tem toda aquela questão do Drácula e a mina serem amores de outras vidas. Isso não tem no livro. Não existe no livro, isso foi uma invenção. O livro, ele não é romântico. Porque o filme tem toda essa parte de romance, né? O livro não é romântico, é uma história de aventura mesmo, com cenas de terror e um primeiro capítulo, assim, de arrepiar tudo. Falando de alguns livros mais atuais sobre a temática horror, ano passado eu li um livro chamado A Noite Devorou o Mundo. É um livro é uma história de zumbis, é um livro de apocalipse zumbi. E é um livro muito interessante. Ele é assinado por, eu anotei aqui, Pete Agarman. Na verdade, não existe essa pessoa, Pete Agarman. O autor do livro é o Martin Page. Ele é francês. Aham. E ele mudou o nome, o Pete Agarman tem as mesmas letras de... É um anagrama do nome dele. Sim. E é um livro divertidíssimo. É aquele livro de sobrevivência, né? O personagem principal é um escritor meio fracassado, meio totalmente fracassado. E ele é o único sobrevivente num prédio, todo aquele bairro de Paris desse apocalipse zumbi. Então ele tá tentando sobreviver. Eu gostei muito, muito de ler esse livro. Eu não sou muito uma pessoa do horror, tá? De vampiros e zumbis, mas eu me diverti muito com esse livro. É um livro fininho, assim, de ler em 2 dias, mas eu recomendo bastante. Outro livro que eu acho que tem que ser citado quando o assunto é Halloween e vampiros e zumbis é um livro sobre fantasmas.
Tem que lembrar disso, Ti. E acho que é um dos meus livros preferidos da vida, que é O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman. Esse livro Neil Gaiman. É uma obra-prima, ele é delicioso de ler. Como o próprio nome já diz, ele é, na verdade, não vou dizer uma adaptação, mas... Uma referência. Uma referência ao livro da Selva, do Rudyard Kipling, só que com fantasmas e cemitérios. É a mesma estrutura de um garoto órfão que é adotado por uma tribo diferente, só que ao invés de ser adotado por animais numa floresta, ele é adotado por fantasmas e outros monstros num cemitério. É incrível, é lindo, é tocante e é uma celebração... Clichê de novo, clichê alert. Mas é uma celebração da vida por meio... num cenário de morte, a princípio. Sim, um cenário terrível. Não é tão terrível. O lugar não é terrível, mas é um cemitério, mas não é terrível. Não, o cemitério não, mas o que leva o garoto a ir parar no cemitério? Ah, tá, sim. O livro, ele já foi até meio criticado por começar com um assassinato, mas eu não vejo problemas. Tipo, não é o primeiro livro a ter assassinatos. Bom, convenhamos, Bambi começa com uma cena horrorosa. Sim, Bambi é pior. É um genocídio. Bambi começa com um genocídio. Eu acho que a gente pode citar Bambi. Eu não gosto muito de Bambi, mas é uma coisa aterrorizante. Se Bambi pode começar com um genocídio, por que o Neil Gaiman não pode começar um livro chamado Livro do Cemitério como um assassinato? Eu li uma entrevista com o Neil Gaiman em que o repórter diz pra ele como tu começa um livro que a princípio também é pra adolescentes com uma cena de assassinato tão... ele usou a palavra graphic. Tão explícita. E o Neil Gaiman respondeu, olha, eu só cito que houve um assassinato. Se tu tem a cena muito explícita na tua cabeça é porque tu imaginou. Realmente não tem nada de explícito. Não. Começa com um assassinato, acho que é a pior parte do livro, que realmente é só citada, e depois o menino vai viver num cemitério e é adotado por fantasmas. Então eu acho que agora a gente já tem dicas de livro com fantasmas, com zumbis, o maior clássico dos vampiros, o primeiro, The One and Only Greatest Vampire, o grande vampiro da história. Tu tem mais alguma dica de Halloween? Eu tenho. E para tornar a coisa ainda melhor, eu vou dar a dica de um livro que vai ter tudo que vocês puderem imaginar. Eu li uma antologia de contos este ano, chamada, olha minhas notinhas, The End is Nigh, né, O Fim Está Próximo, que é uma coleção de 22 contos de diversos autores. A grande maioria deles são autores premiados, são vencedores do Hugo, do Nebula, do Bram Stoker Award. E são todas elas histórias prestes do mundo acabar. É um pouco diferente do que a gente está acostumado nesse tipo de literatura, que a gente chama da literatura apocalíptica. Sim, pós-apocalíptica. Ou pós-apocalíptica. Aquelas descrições como The Walking Dead, né, que faz muito sucesso hoje, que é uma literatura pós-apocalíptica. O mundo, ou pelo menos a civilização como a gente conhece, ela acabou, e tu tá num cenário de sobrevivência depois deste fim do mundo. Este livro, esta coleção, O Fim Está Próximo, é o contrário. O mundo está prestes a acabar, de alguma forma ou outra, os personagens ou a situação meio que já tem noção de que sim, o fim está próximo. Uhum. E como isso afeta a vida delas, né? São muitas histórias, desde um pastor pilantra, né? Golpista, na verdade, é um cara que não acredita em Deus, um cara que não sabe de nada e fundou uma religião com ele como figura principal para atrair seguidores. Enfim, o cara é um golpista. Mas o fim está próximo e, de fato, ele começa a acreditar nesse cenário, nas previsões apocalípticas que ele fazia apenas para atrair seguidores e tirar dinheiro deles. Uhum. Temos um cenário onde há uma invasão alienígena, né, onde os alienígenas dizem que os humanos têm que seguir as instruções dele ou o mundo vai acabar. Pode atender o telefone e a gente volta para continuar nosso programa. Era minha mãe, que é professora de inglês, pedindo um gato preto, não de verdade, claro, não um dos nossos gatos, mas emprestado para fazer decoração de Halloween. Então ainda tá dentro do nosso tema. Do nosso tema ali.
Mas então, continuando. Essa antologia ela é fenomenal. Na introdução, o editor da antologia é o John Joseph Adams. Ele é, na verdade, um editor bem famoso no meio, em geral, de ficção e fantasia. Ele é o editor principal e o dono da Lightspeed Magazine. É provavelmente uma das principais revistas de gênero, revistas de ficção e fantasia dos Estados Unidos hoje. E ele conta de que convidaram ele para editar uma antologia sobre contos apocalípticos. O Hugh Howey, que é o autor do Wool e do Sand, foi quem teve a ideia inicial. Ou pelo menos quem começou a botar o projeto para frente. E ele foi coletando várias histórias, e uma das histórias que ele coletou para essa antologia era uma história pré-apocalíptica. Que ele achou tão legal, e ele teve a ideia, não, peraí, ao invés de fazer uma coletânea de contos pós-apocalípticos, vamos fazer uma coletânea de contos pré-apocalípticos. O que, na verdade, acabou virando depois um tríptico de antologias, né? O John Joseph Adams acabou editando e publicando, as 3 já estão disponíveis. As séries que é O Fim Está Próximo, O Fim Está Acontecendo e O Fim Chegou. Eu não lembro agora os títulos em inglês deles. Tem tradução desses livros ainda não? Não ainda. É só Enfim, quem gosta desse tipo de literatura, quem gosta de histórias pré, durante ou pós-apocalipse, recomendo muito esse tríptico de contos. Eu não li os 3 ainda, na verdade eu só li o primeiro, O Fim Está Próximo, e adorei. Eu não sei, eu tava pensando num livro, mas não sei se ele se enquadra aqui. Agora eu lembrei dele. Também, acho que eu li ano passado, The Postmortal. É porque ele não é terror, assim, terror fantasma, zumbi, mas ele entra nessa questão pré-apocalíptica. Sim. Tu acha que se enquadra nesse nosso... Conta, mesmo que não se enquadre. Tá, eu não me lembro o nome do autor, mas aí quando o Marcos fizer a edição, vai aparecer ali. O livro, ele começa parecendo que vai ser uma história incrível, porque descobriram uma maneira, uma vacina que faz a pessoa não envelhecer mais. Logo, a princípio, se tu não tiver um acidente, uma doença terrível, também não vai morrer. E a história é de como o fato de ninguém mais morrer afeta a nossa sociedade. Então, se torna uma história apocalíptica. É um livro muito maluco. Eu recomendo muito. Eu acho que tem. Eu comprei ele em inglês, mas acho que tem. Eu vou pesquisar agora, devia ter feito isso antes. Mas, enfim, eu acho que tem tradução. Eu acho que tem. Eu acho que a gente viu ele em português depois, ou não. Enfim, eu acho que sim, e é um livro muito maluco, porque é uma premissa muito doida. A princípio é uma coisa ótima, né? Ninguém mais envelhece, mas as coisas tudo tem consequência. Sim. E eu recomendo bastante, eu me divertia, eu fiquei com medo, e eu acho que entra, já que estamos falando de apocalipse, também entrou no tema Halloween. Por fim, eu vou fazer um jabá, né? Um livro também super recomendado para o Halloween é o King Edgar Hotel. É um livro brasileiro, a gente volta e meia fala de autores estrangeiros, né? Volta e meia, tipo, sempre. A gente tem que dar uma mudada nisso. É um livro brasileiro, tá? Da Andros Editora, organizado pela Lara Luft, gaúcha, não só brasileira, como gaúcha, e pelo Alfer Medeiros. O Alfer, eu acho que ele é português. Não, ele é português? Mas ele mora aqui no Brasil. E o que eles fizeram? Os organizadores convidaram vários autores que já publicaram com a Andros, inclusive eu. E a ideia deles era a seguinte, eles tiveram a ideia de fazer vários contos se passando no mesmo local. É o King Edgar Hotel, quem gosta de terror notou as referências. Estão ali. King Edgar Hotel, aliás, a gente deveria ter falado desse pessoal que deu as referências, mas a gente pode fazer um segue do tema Halloween. Pode, se a gente for falar de todos os autores de horror que merecem uma referência, a gente vai passar horas nesse Lovecraft, Edgar Allan Poe, enfim. Então,
E essas histórias são, muitas dessas histórias são até interligadas. Então eles chamaram os autores, apresentaram um projeto, por um tempo foi chamado Projeto Secreto da Andros. E então e foram fazendo esse trabalho de edição das histórias e de ligação das histórias. Foram ao todo 68 autores, são mais de 500 páginas de horror. E o livro está fazendo muito sucesso. Volta e meia eu busco no Google e blogs e sites de literatura, porque é um livro muito bacana. Né? E com todo merecimento. Eu não li todas as histórias ainda, mas as poucas que eu li são excelentes. E é bem assustador, assim. E tem tudo que é tipo de horror que vocês podem imaginar. Tem fantasmas, tem o que for. 66 histórias. 66 histórias. Cabe um pouco de tudo. E então, eu acho que era isso. A gente já passou até do nosso tempo. Sim. Tá um podcast um pouco mais comprido esse hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham sido boas dicas para entrar no clima de horror, de Halloween. Até a próxima! Até mais!